Olá pessoal, enfermeiro integrativo Breno de Magalhães aqui mais uma vez com vocês. E hoje eu pretendo fazer uma reflexão, que é algo que eu percebo já há algum tempo e eu acho que a gente pode pensar sobre essas coisas, né? Pensar sobre esse movimento da nova era que nós que trabalhamos com as PICs vivenciamos, de que modo que do ponto de vista sociológico, esse movimento da nova era, ele foi receptado pelos profissionais que trabalham com Pix na atualidade aqui no Brasil, pelo menos. Eu não sei como é que acontece no exterior. Uma coisa muito interessante, do ponto de vista sociológico, e é muito curioso como é que isso acontece, porque uma parcela significativa dos profissionais que trabalham nessa área, eles buscam uma revalorização de uma revitalização de uma espiritualidade que para muitos já está decaída, defasada, retrógrada. Eles buscam uma renovação dessa espiritualidade, fazer com que você vivencie uma espiritualidade que não se encontra nas religiões, mas que se encontra fora das religiões, especialmente a partir de um culto à interioridade, à subjetividade. Então, alguns paradigmas comuns, e que evidentemente é muito comum ainda mais aqui quando se trata de religiões abraâmicas, a noção de pecado, por exemplo, ela é completamente excluída dessa perspectiva. Você não tem culpa, se perdoe, se sinta, se ame. Esse tipo de discurso, bem superficial, é muito comum em boa parte desses terapeutas. Né? Não existe uma reflexão aprofundada, baseada em investigações, muitas vezes teórica, né? Na verdade tem que ser investigação teórica, com a revisão de literatura, a respeito dos mecanismos da psiquismo, do aparelho psíquico. Nada disso, na verdade, isso é levado em consideração. Fica muito naquela questão, se perdoe, se escute, resgate a criança interior. Eu, pessoalmente, até hoje não entendi muito bem o que é isso, de criança interior. Então, eles excluem algumas perspectivas de uma dita religiosidade vigente. E, por outro lado, eles vão criar uma nova noção de pecado. Porque, e consequentemente de beatismo também, né? Porque o pecado agora não é mais aquilo que produz culpa, mas o pecado agora é tudo aquilo que contradiz a noção de energia. Tudo é energia, né? O pessoal da nova era caiu nessa questão do quântico, né? Tudo é quântico agora. Daqui a pouco vão criar até sexo quântico. E nessa noção de que tudo é quântico, eles criaram então essa noção de pecado. O pecado agora não se encontra mais em noções axiológicas de certo e errado, como devo ou não me comportar, mas essa noção de culpa, considerando a noção quântica tal como eles entendem, agora é uma questão de vibrar baixo ou vibrar alto. Vibrar baixo significa estar numa noção de uma espiritualidade baixa, e vibrar alto significa estar numa noção de espiritualidade mais elevada, próxima do Deus, daquele eu sou, né? Estar próximo do eu sou, como o pessoal da teosofia vai gostar de dizer. Pecado significa vibrar baixo. Não pecar ou estar em consonância com aquilo que eles vão chamar de eu sou, que eu não gosto dessa ideia,
significa a nova noção de vida virtuosa, vida plena, vida feliz. É interessante notar como do ponto de vista da sociologia, essa noção foi recebida pela sociedade. E de que modo que isso se tornou também um beatismo, porque para eles agora tudo é capaz de produzir vibração baixa. Se você xinga um palavrão, está produzindo vibração baixa. Se você pensa mal, está produzindo vibração baixa. Como se fosse possível não pensar mal, não ter pensamentos negativos aqui ou ali. Isso significa não conhecer o que é o ser humano. Isso significa não conhecer como a mente funciona. Ao mesmo tempo que você cria uma noção de que tudo é capaz de fazer com que você vibre baixo. Ele substitui um mundo em que tudo é pecado por um mundo em que tudo é vibração baixa. No fundo, não adiantou nada. Você só trocou a noção de pecado pela noção de vibração baixa. É necessário que a gente comece a pensar, fazer uma construção de um mundo bem diferente disso. Viva bem. Só viva. Não se preocupe com essa noção de que estou vibrando alto, estou vibrando baixo. Porque isso pode produzir também efeitos negativos. Eu vi um artigo durante a pandemia que teve um pessoal nos Estados Unidos que, imbuído nessa ideia de vibração baixa, estava acreditando que eles não seriam capazes de se contaminar com Covid. Porque o coronavírus vibrava baixo, eles estavam vibrando alto, então eles não se contaminariam com Covid. Vocês veem o grau de maluquice. Então é necessário que se pense novos paradigmas de sociedade e de comportamento. E principalmente, não se ver tão aprisionado nessa noção. Que existem outras perspectivas aí. De que tudo é obsessor, que o pessoal que trabalha com mesa radiônica, eu estou abrindo portais perigosos, cuidado. Preocupe-se apenas em ter uma boa vida. Aproveite o que você está vivendo. Se você preocupar em viver bem o que você está vivendo, fazer bem o que você está fazendo, ter uma vida feliz, no final das contas, é isso que importa. E nada mais. Que isso então sirva de reflexão para a gente e para que a gente possa pensar os caminhos que as PICs estão tomando com esses terapeutas que estão por aí. Muito cuidado.